Avaliação pupilar na emergência. Será que isso é coisa apenas do oftalmologista ou o médico plantonista também precisa avaliar isso lá na emergência? Fica comigo aqui nos próximos minutos, vamos dominar mais um tema de aplicação lógico na prática, no plantão, onde mais importa. Eu sou Daniel Lima, colega médico plantonista, há mais de 20 anos, vivenciando o dia a dia da emergência. Nesse vídeo, vamos falar sobre uma avaliação crítica, a avaliação pupilar na emergência. Então vamos lá. Turma, eu já trago aqui umas sinapses importantes de conexão com esse tema, que na emergência o exame físico ele precisa ser de fato aplicado, mesmo em um cenário que é comum no nosso dia a dia, que é uma emergência lotada, com muitos pacientes para atender em pouco espaço de tempo. Por isso que o exame físico ele acaba sendo dirigido muitas das vezes em busca de sinais. E esses sinais podem determinar o curso da minha avaliação. E esses sinais também do exame físico podem também ajudar o raciocínio clínico para poder, então, alcançar o diagnóstico desse paciente. Lembrando que na emergência, o diagnóstico que inicialmente nós vamos valorizar vai ser o diagnóstico sindrômico e não o diagnóstico etiológico. E dentre os sinais que nós devemos avaliar em muitos pacientes é a avaliação da pupila e não é só do oftalmologista. E isso pode ser ali fazer total diferença na conduta daquele paciente. O objetivo desse vídeo, nós vamos descobrir 3 achados críticos que todo médico deve saber na avaliação da pupila de um paciente na emergência. O último aqui, turma, pode ser algo ameaçador à vida e você não pode deixar passar. Então vamos lá. O primeiro que eu destaco aqui é a presença da miose. Daniel, miose, vamos lembrar. A miose é quando você tem um quadro de pupila muito contraída. Ela vai estar lá putiforme. Aqui, percebam, na própria imagem, eu trago para você mostrando essa pupila putiforme. Vamos aqui, esclarecer e faz esse comparativo. E aqui, a pupila putiforme, cerca de 2 milímetros. Está lá, fechadinha. E uma das relações clínicas que devemos fazer, óbvio, de acordo com a história clínica do paciente, é relacionar com uma toxíndrome, com uma intoxicação. Por exemplo, uma toxicidade por colinérgicos. Aqui a colinesterase, uma síndrome colinérgica. Nesse cenário, nós vamos encontrar um quadro de miose e muitas das vezes, no nosso dia a dia, isso se correlaciona principalmente para a gente lembrar, principalmente em áreas rurais, que você pode atender um paciente que tem essa toxíndrome relacionada com organofosforados. Os organofosforados é um pesticida utilizado em regiões agrícolas e que sim pode levar a um quadro de intoxicação aguda. Assim como também é importante lembrar em relação ao carbamato. O carbamato, turma, ele é muitas vezes utilizado veneno para rato. Ali o chumbinho, e que podemos ter uma intoxicação ali intencional ou não intencional, além de bradicardia, o paciente ter diurese espontânea, liberação de esfíncter, broncoespasmo, a gente vai encontrar mais uma vez esse quadro aqui de miose. Então esse é o primeiro ponto que você não pode deixar de passar. O segundo ponto de destaque aqui, turma, vai ser pupila em midríase. Bom, miose, lembra do O, fechadinho, redondinho, pequenininho. Midríase, para você lembrar, pega o D de midríase lá, você vai usar para dilatada. É isso mesmo. Ó, aqui você vai ter uma pupila dilatada. E essa pupila dilatada ali, 4, 5, 6 milímetros, ela pode indicar um problema naquele doente que você está atendendo na emergência. E um dos agravos que pode ter levado aquele paciente para a emergência que está ali com aquela midríase vai ser uma condição que, de fato, aqui é uma condição de conduta oftalmológica. Eu estou falando aqui da pressão, o aumento da pressão no globo ocular, caracterizando um glaucoma
glaucoma agudo. E o glaucoma agudo, turma, esse aumento da pressão aguda intraocular, nós podemos associar como uma pupila que está lá, midriática, o olho acometido, geralmente pode ter também uma formação um pouco irregular dessa pupila e ela ser pouco reativa ou não reativa. Essa é outra característica que você pode encontrar no glaucoma agudo. E um outro detalhe é que nós temos associado uma dor ocular naquele paciente, uma dor importante e edema de córnea. No exame físico, inclusive, na palpação daquele globo ocular, você pode perceber aquele globo ocular endurecido, como se tivesse de fato ali túrgido. Essa é uma condição de emergência oftalmológica que deve ser direcionada, tratada adequadamente no tempo correto para evitar complicações que podem ser complicações permanentes que podem comprometer a acuidade visual e a visão daquele paciente. Então você não pode deixar passar isso na avaliação da emergência. Assim como você também não pode passar o terceiro achado crítico desse paciente em relação à avaliação pupilar. Mas antes de eu falar desse terceiro ponto, turma, eu quero te fazer um convite. Se você é médico plantonista, está aí iniciando aí a sua trilha profissional na emergência, ou que já trilha na emergência nos plantões e quer se atualizar, você precisa estar no ecossistema do Elite e Emergência. Turma, o ecossistema do Elite e Emergência é uma plataforma online, médica, direcionada totalmente para a prática, construída por quem vive, de fato, a prática da emergência no dia a dia. Você vai ter acesso a 5 principais domínios que é o core do Elite Emergência. Vídeos de casos reais, aulas direcionadas ao ponto, análise de artigos, vídeos que vão ali te mostrar condutas imediatas e também área de treinamento com questões voltadas para emergência e trauma. Olha, é um cenário educacional imperdível e necessário para todo médico. Transforme você também o seu plantão com mais segurança e consciência. Milhares de médicos em todo o Brasil já estão utilizando o ecossistema e, de fato, impactando a sua carreira. O link está aqui no descritivo. Hoje mesmo você acessa e já pode ter a oportunidade de acompanhar do próprio plantão pelo celular. Turma, então vamos continuar. Seguindo aqui, turma, a terceira parte aqui que eu trago, o terceiro ponto, é a presença de anisocoria. E a anisocoria aqui pode ser uma ameaça à vida. Em especial, em um cenário, está aqui um paciente que eu atendi, mostrando a anisocoria, talvez você não consiga visualizar muito bem, ele tem uma dilatação à direita e diminuição à esquerda, você vai ter esse cenário aqui que eu trouxe similar, e isso dentro de um contexto de um paciente com TCE, de um trauma crânioencefálico. Olha, isso fala a favor de aumento da pressão intracraniana. A hipertensão intracraniana aqui pode levar a um quadro de herniação cerebral. E aqui um dos primeiros componentes do encéfalo que sofre com essa herniação é o úncus. E lá no úncus passa o terceiro par craniano, que é o óculo motor, e aí justifica-se esse achado. Há um paciente do plantão passado aqui com um hematoma epidural com efeito de massa e com desvio da linha média e que tinha uma anisocoria. Casos assim a gente traz, eu mostro bem amplamente lá dentro do Elite Emergência, onde a gente se aprofunda, mostrando ali o que podemos mostrar dentro de uma plataforma educacional. Então, nada de deixar passar desapercebido uma anisocoria em um doente com TCE. Turma, e o recado final que eu deixo aqui para vocês é que deixar de ver o que é evidente é deixar de ver o paciente. Então, leva isso para o teu plantão. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, assim você faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais e mais colegas médicos, acadêmicos de medicina ou outros profissionais que atuam aí no linha de frente da emergência. E se não se inscreveu no canal, te inscreve bem rapidinho e você recebe uma notificação para cada conteúdo novo que chegar por aqui. E uma maneira de você apoiar essa iniciativa de ter acesso gratuito aos conteúdos aqui do canal é compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, enfim,
para colegas, para a gente poder alcançar e aumentar ainda mais essa educação médica voltada para a aplicação real na prática. E você já sabe, o convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.